Olá, seja bem-vindo ao Gearhead brasileiro. Um tempo atrás no canal eu fiz um vídeo com alguns termos e palavras do mundo automotivo que são bastante interessantes. E hoje eu trago a segunda versão para vocês do dicionário Gearhead. Tail fin, ou rabo de peixe, como ficou conhecido no Brasil, é um recurso estilístico que foi usado bastante no começo e final dos anos 50. Os maiores expoentes dessa fase do design automotivo eram, obviamente, os americanos. A primeira vez que o rabo de peixe apareceu de forma documentada em um carro foi no Cadillac Fleetwood, de 1948. Na época, ele era apenas um detalhe na lanterna traseira. A gente tem que lembrar o contexto histórico, que era final da Segunda Guerra Mundial, e a principal fonte de inspiração para os designers automotivos eram os grandes aviões de guerra. Conforme os anos 50 foram chegando, a corrida espacial também estava começando a surgir, e tudo de que se falava eram foguetes, naves espaciais, aviões. E os automóveis estavam incorporando esse design. Essas tail fins foram ficando cada vez mais pronunciadas e fazendo uma parte cada vez mais importante do design dos carros americanos. Até mesmo os alemães entraram nessa onda, com a Mercedes-Benz, por exemplo, que começou a incorporar esse rabo de peixe em alguns dos seus sedãs. Algumas empresas alegavam que não era apenas um recurso estilístico, ele também tinha a função de estabilizar o veículo em altas velocidades, por exemplo. Conforme os anos 60 foram aparecendo, essa onda dos rabos de peixe começou a decair um pouco e já em meados da década praticamente não existia mais. Eles só voltaram a aparecer no fim dos anos 90, quando a Cadillac ressuscitou em alguns dos seus modelos de linha. Aí vamos para mais um termo, agora a gente vai falar da touge. Touge é um nome em japonês, por isso que eu não botei a pronunciação fonética aí, porque eu não sei como é que funciona isso aí. Foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Touge, em japonês, significa o trecho de uma rodovia ou de uma estrada, em inglês também conhecido como pass. Essas estradas ficaram principalmente famosas no Japão, onde corredores de rua utilizavam alguns trechos que não tinham muito tráfego para praticar suas habilidades ao volante e competir com outros corredores. Uma das modalidades de corrida que mais ficaram conhecidas é o jogo de gato e rato, onde um carro persegue o outro nessas touges, e se o espaço entre os dois for maior no final da corrida do que ele era no começo, o cara de trás perdeu. Agora, se o espaço continuar basicamente o mesmo, o cara ganhou. Esse tipo de corrida foi bastante imortalizado pela Best Motoring, que era uma publicação japonesa que testava esses carros nessas estradas sinuosas. Um dos principais apresentadores da Best Motoring era ninguém menos do que o Keiichi Tsuchiya, a grande lenda do drift no Japão. A próxima palavra que a gente vai definir aqui é Racer. O que é um Racer? O Racer é aquele tipo de Pokémon que adora mexer nos carros e customizar eles de forma um pouco duvidosa. No caso do Racer, eles evitam mexer no motor e só fazem alterações visuais que não dão nenhum desempenho ao veículo. Essa tendência surgiu mais ou menos no final da década de 90 e principalmente no começo da década de 2000, quando lançaram a franquia Velozes e Furiosos. Nos próximos anos, essa cultura Racer ia aumentar incrivelmente, principalmente com alguns jogos de videogame, como Midnight Club 3, LA Rush, Need for Speed Underground 2, Need for Speed Underground, Most Wanted. Aí a molecada fazia um carro irado lá no videogame e queria replicar na rua quando tivesse um carro de fato. E bem, os resultados estão aí, né? Agora eu vou falar sobre uma manobra chamada Scandinavian Flick. Essa tal de Scandinavian Flick é principalmente útil em carros de tração dianteira. Como todo mundo que já dirigiu um sabe, eles têm uma certa tendência a subesterço, ou seja, eles não conseguem fazer a curva direito. Com a técnica do Scandinavian Flick, que eu vou mostrar aí nesse belíssimo desenho que eu fiz pra vocês, a ideia é jogar o carro agressivamente pro lado contrário da curva e logo depois virar para a direção correta. Agora eu tô mostrando um vídeo do antigo Top Gear, ou do Fifth Gear, sei lá, onde o Tiff Needle mostra essa manobra direitinho num Ford Puma. Let me show you. Sort of like that. Bom, por hoje é isso mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário ali embaixo, uma avaliação e se inscreva no nosso canal para ficar mais antenado com as nossas novidades. É isso aí, galera. Valeu!